Eu queria que vocês mandassem uma mensagem de que está tudo bem, se a transmissão está boa, o som está bom. Nós iniciamos hoje uma nova experiência, não é, pelo Facebook. Então eu gostaria que vocês nos dessem aí um feedback de como está a transmissão, tá bom? Bem, nós começamos, como eu disse anteriormente, na mensagem que eu enviei para vocês, que nós começaríamos um novo estudo hoje. Mas antes eu quero orar com vocês, para que Deus, tanto a mim como a vocês, abençoe, para que a gente tenha um tempo agradável na presença do Senhor, né? Lendo a Bíblia e tendo essa comunhão entre nós e a igreja, tá bom? Vamos orar para que Deus nos abençoe? Pai, nós te louvamos, ó Deus, a bênção de mais um dia que o Senhor tem nos dado, Pai, e o grande privilégio que o Senhor nos concede de estarmos, a despeito da distância que estamos uns dos outros, nós estamos aqui conectados ao Pai querido e, acima de tudo, o Senhor está presente nesse lugar, na casa de cada um, nos orientando, Pai, fazendo com que essa palavra, Deus, seja colocada nos nossos corações para que ela frutifique. Abençoa tanto transmissão como recepção, para que todos nós possamos, ó Deus, ao final desta reflexão, sermos mais conhecedores de quem o Senhor é, e a Tua palavra que o Senhor traz até nós, revele para nós aquilo que nós não sabemos ainda, Pai. É a oração que fazemos, que eu faço, que eu intercedo por cada um daqueles que me vê e ouve, no nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Eu resolvi fazer essa série de estudos por uma razão muito simples. Nós estamos aí com essa confusão toda, né, do coronavírus, e essa semana veio uma frase que eu ouvi há muito tempo, mas que eu lembrei muito essa semana dessa frase, que diz o seguinte: água demais mata a planta. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, irmãos: nós estamos tão cheios de informação, com overdose de informações a respeito desse coronavírus, que nós já não aguentamos mais ouvir desse tema, não é? Então, nós já sabemos o básico, isso para nós é suficiente, mas nós somos assim, armazenados de informações que nem sempre são verdadeiras, e eu não quero mais falar sobre isso. Eu quero mudar um pouquinho o foco, voltar o nosso olhar para outras coisas, né? Deixando essa questão de lado um pouco. Tanto o coronavírus como a política tem trazido até nós um peso muito grande. É muita coisa, né, nas nossas cabeças, muita informação que às vezes não vale a pena. Então eu quero, a partir de hoje, mudar o nosso foco um pouquinho, tá bom? Porque o que vocês têm de informações sobre coronavírus, sobre essa pandemia, já é o suficiente. Nós não precisamos falar sobre isso. Basta que você traga à memória aquilo que foi pregado no domingo passado, né? Não tenha medo, não temas. Isso é o suficiente, a gente colocar a nossa confiança, depositar a nossa confiança no altar do Senhor e deixar que Deus tome conta de toda a situação. Vamos voltar os nossos olhos para outras coisas que são mais importantes, infinitamente mais importantes que isso aí, tá bom? Então eu quero começar essa série de estudo bíblico sobre pessoas do Antigo e do Novo Testamento, pessoas que têm a sua importância na palavra de Deus, pessoas que podem nos ensinar algumas coisas através do tempo, da ministração delas, da convivência que elas tiveram com Deus, não é? Os apóstolos com Jesus, o apóstolo Paulo, pessoas extremamente importantes que trazem lições para nós, ok? Vocês sugestionaram, né? Sugeriram nomes. E o nome que chegou mais perto foi a da André, que falou Adão, não é? Mas queremos falar sobre Adão e Eva, são os dois primeiros personagens que nós queremos estudar hoje na palavra de Deus. Nós vamos abranger aí até o capítulo 3 de Gênesis, né? E Gênesis é um livro interessante, que o Gênesis é o livro dos começos, né? Então, quando a palavra de Deus traz o livro de Gênesis, que é o livro dos começos, é o livro do começo de todas as coisas.
Então, Gênesis, que no hebraico chama Bereshit, ele é justamente o início, o começo de tudo. É quando Deus cria, traz a natureza, né, toda a criação de Deus, né, ele forma o homem, ele forma a mulher. Então tudo acontece ali no Gênesis. Interessante que no início diz lá que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Havia o caos, havia a escuridão. Então Deus traz à luz todas as coisas, cria todas as coisas, né? Cria o sol, as estrelas, os corpos celestes todos, o mar, a terra, os peixes, os animais e tudo mais que os irmãos podem ler nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Adão, não é, e Eva são os dois primeiros personagens da raça humana. Adão, que significa homem da terra vermelha, e Eva é aquela que dá a vida ou a mãe da humanidade. Sobre esses personagens que nós queremos falar hoje. Então, no capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3, nós temos o relato de toda a criação de Deus. Do capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 2, versículo 17, nós temos a formação do homem, não é? É que Deus, quando Deus forma o homem do pó da terra, sopra as suas narinas e dá ao homem o fôlego de vida, não é? É quando Deus forma, então, o homem. E a primeira lição que eu aprendo, e você deve aprender, está justamente no versículo 2, versículo 2, versículo 16, 2, capítulo 2, versículos 16 e 17. E a lição que você deve adquirir é o seguinte: Deus ali, quando ele forma todas as coisas, ele chega para o homem e diz assim: olha, de toda a árvore do jardim você pode comer o fruto dela, somente da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode ter o fruto dessa árvore aí. Essa é a ordem expressa de Deus. Perceba bem que Deus dá ordens e essas ordens devem ser cumpridas por nós. Durante o relato bíblico inteiro, nós vemos várias vezes Deus manifestando a sua vontade em relação ao homem. Não porque Deus quisesse que o homem fizesse isso para o seu bem-estar. Do capítulo 2, ele diz assim: esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, essa ordem tinha implicações seríssimas. Não havia meio termo, não havia discussão, não haveria argumentação. O homem teria que simplesmente obedecer à ordem de Deus. E depois vem então a formação da mulher. Depois dessa ordem expressa de Deus ao homem, vem então a formação da mulher. Essa ordem é interessante que Deus dá ao homem, porque nós já aprendemos nesse início aí que o homem deve ser o cabeça da casa. Deus não espera que a mulher seja formada para dar essa ordem ao casal. Essa ordem veio ao homem em primeiro lugar. Lá em Samuel, capítulo 15, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Perceba que para Deus é importantíssimo que nós obedeçamos a ordem dele. E Deus então forma a mulher do capítulo 2, versículo 18 até o versículo 25 do mesmo capítulo 2. Temos aí então a formação da mulher. Mas perceba bem que quando Deus dá essa ordem ao homem, e por consequência dá também a essa ordem à mulher, diz aí o ponto importante: fique atento às ordens de Deus e não às propostas do inimigo. Porque logo depois aparece a serpente, né? Que era a mais sagaz dos animais. E o inimigo vem fazendo uma proposta a Eva. E ele diz no versículo 16 e 17 do capítulo 2: e o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Essa foi a ordem expressa de Deus. Aí no capítulo 3 começa a queda do homem. Percebe?
vem a queda do homem. No capítulo 3, começa a queda do homem, porque o homem, ele em vez de obedecer a Deus, o diabo, através da mulher, ele começa essa queda do gênero humano. Quando diz a queda do homem, não o homem ser masculino, mas a queda do gênero humano. Olha o versículo 1 do capítulo 3. A serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Perceba bem que o diabo deturpa a palavra de Deus. Deus não falou isso, que não comesse de nenhuma árvore do jardim. Ele disse que poderia comer de todas as árvores do jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Perceba bem as insinuações que o diabo faz. Um dos grandes projetos do diabo, do plano do diabo, é deturpar aquilo que Deus disse. É maquiar a palavra de Deus. E ele tem feito isso através da história. E muitas vezes nós vemos isso até naqueles que pregam a palavra de Deus de maneira manipulativa, deturpam a palavra de Deus. E o diabo fez isso lá no início, no jardim. Ele diz assim: olha, Deus disse a você para não comer de nenhuma árvore do jardim? Não foi isso que Deus disse. Percebe? Então perceba bem que já começa a queda aí, o diabo deturpando a palavra de Deus. Interessante que Eva, ela continua o diálogo com Satanás. Esse é um problema seríssimo. Há uma frase antiga que eu aprendi que diz o seguinte: se você não quer comercializar com o diabo, não permita que ele entre na sua loja. A Eva, ao invés dela terminar o diálogo ali, ela dá vazão à conversa com Satanás. Esse foi o problema do diabo. Ela começa a argumentar com o diabo. E o diabo, usando essa janela, essa porta que Eva dá a ele, ele continua no plano dele de destruição, né? Do plano de Deus na vida daquele casal. Então Eva deu munição ao diabo. Lá em 1 Pedro 5,8 diz o seguinte: sede sóbrios e vigiai, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Então veja bem que o diabo está em derredor. A única pessoa que pode dar brecha ao diabo somos nós. Agora faça uma relação de 1 Pedro 5,8 com o Salmo 34,7. Em 1 Pedro 5,8 diz que o diabo anda em derredor. Agora 34,7 de Salmo diz que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Só nós podemos dar brecha. Agora, quando nós fechamos as brechas, o diabo não tem nenhum poder sobre nós. O erro de Eva foi dar vazão, foi dar munição, foi dar oportunidade ao diabo para que ele continuasse, deturpando a palavra de Deus e enganando a Eva. Lá em Tiago 4,7 diz: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Cabe a nós resistirmos, porque ele está o tempo todo a nos rodear e tentando minar a nossa existência, a nossa intimidade com Deus. Então, não dê oportunidade ao diabo. Feche as brechas da sua vida. Não cometa o mesmo erro que Eva cometeu. Uma outra coisa que eu e você devemos aprender: desobedecer a Deus é um ato de rebeldia. Perceba bem que no versículo 6 do capítulo 3, deixa eu ler para você, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Esse ato de Eva é um ato de desobediência. Perceba que todo pecado é um ato de desobediência a Deus, ato de rebelião a Deus. Quando nós cometemos um ato, nós estamos, em outras palavras,
nos rebelando diante da autoridade, do mandamento e da ordem de Deus, porque a ordem foi lá no início. Dessa árvore você não pode comer o fruto. Essa é a ordem de Deus. Quando eu desobedeço uma ordem de Deus, eu estou me rebelando contra a autoridade de Deus. E é isso que Eva fez. Então, Adão, ele foi enganado pela instrumentalização de Eva. Agora, muitos podem dizer, então não foi culpa de Adão, foi culpa de Eva. Não. Porque mais tarde, vocês continuando lendo o livro de Gênesis, você vai ver que Deus, quando cobra de Adão, Adão diz assim, olha, a mulher que tu me deste. Perceba que essa transferência acontece desde o Éden. Nós temos uma inclinação muito grande a transferir ao outro um erro que é nosso. Nós temos que assumir os nossos erros. Ela foi errada, Eva foi errada, sim, mas a ordem lá no início foi expressamente dada a Adão. Ele tinha que saber o que estava acontecendo na sua casa. O diabo estava enganando Eva. Onde é que estava Adão? Ele tem a sua parcela de responsabilidade. Então, desobedecer a Deus é um ato de rebeldia? Sim. Agora, outro ponto que você devemos aprender. Sempre haverá um preço a pagar como consequência pelo pecado cometido. Sempre haverá. No versículo 16 e 17, versículos 16 e 17 do capítulo 3, diz assim, e a mulher disse, multiplicarei sobremodos os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para teu marido, e ele te governará. E a Adão, Deus disse o seguinte, visto que atendeste à voz da tua mulher, e comesse da árvore que eu te ordenei não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. E alguém assim, jocosamente, né, brincando sobre isso, diz o seguinte, que quem inventou a marmita foi Adão, né? Foi por causa de Adão que hoje nós temos que trabalhar hoje. Evidentemente que isso é uma brincadeira. Mas perceba bem as consequências do pecado desse casal, né, o que trouxe na vida deles. Todo pecado tem as suas consequências. E o texto que eu quero ler para vocês, Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz o seguinte, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Essa é uma lei inexorável, é a lei do retorno. O que nós plantamos, nós colhemos. Então, quando eu cometo pecado, eu sofro as consequências do pecado. Percebe? Muitas vezes a bênção de Deus não acontece na nossa vida por causa do pecado. Lá em Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2, diz o seguinte, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. Perceba bem que esse casal, porque eles cometeram um erro, eles adquiriram para si as consequências desse erro. Então nós temos uma ordem expressa de Deus. Nós não podemos dar ouvidos a Satanás. Nós temos que entender que todo pecado é um ato de rebelião contra Deus. E nós temos que nos conscientizar que todo pecado cometido trará as suas consequências, ou cedo ou mais tarde. A palavra que eu quero dizer para você, não pague para ver. Por isso que Deus exige de nós santidade. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. Então nós temos que viver uma vida santa. Então o que nós temos a dizer sobre o primeiro casal é que não faça o que eles fizeram. Quem é que é na Bíblia? Adão e Eva. Péssimo exemplo a ser seguido. Não faça como eles. Recapitulando, o que nós podemos dizer a cada um de vocês é o seguinte. Primeiro, esteja atento às ordens de Deus em sua vida. Presta atenção. Nós temos muitos sons à nossa volta, mas procure, entre os muitos sons, ouvir a voz de Deus, as ordens dele.
Segundo, não ouça as propostas e insinuações do diabo. Terceiro, lembre-se, desobedecer a Deus é um ato de rebeldia. E por último, não pague para ver. O pecado tem as suas consequências. Muito bem, esses foram os 2 primeiros personagens da nossa série de palavras. Então, a minha oração é que você procure seguir essas ordens de Deus e faça o melhor, né, que você puder, para estar em consonância, em intimidade com Deus. E você verá que você receberá o fruto dessa vida de intimidade com Deus, dessa vida santa que você tem como proposta na sua vida. Deixa eu orar mais uma vez pela sua vida, pela sua casa, não é? E que Deus possa te abençoar. Amantíssimo Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai querido, pela Tua palavra aberta diante de nós. Palavra que salta as nossas mentes e os nossos corações. Trazem para nós ensinamentos, ó Pai querido, que não tem preço. Pai, eu oro e intercedo por cada lar representado nesta noite. Que o Senhor faça uma visitação toda especial em cada lar, ó Deus. Permite-nos, ó Deus, ouvir a Tua voz dia após dia. Nós queremos verdadeiramente viver uma vida santa, Pai. Não queremos dar voz ao inimigo, mas sim, ó Deus, que o Senhor fale diretamente aos nossos corações. Nós não queremos pagar as consequências do pecado que nós cometemos, mas queremos viver cada vez mais afastado do pecado e cada vez mais perto de Ti, Pai. Porque perto de Ti há descanso, há consolo, Pai querido. Há paz no coração. Eu oro assim, Pai, já agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.